Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre aquela situação em que você sai de um emprego, sai de um estágio e muda para outro. E na entrevista desse novo, eles te perguntam por que você saiu ou por que você quer sair, caso você ainda esteja, empregado nesse primeiro emprego. Por que você saiu ou por que você quer sair daquela empresa? E por que as empresas querem saber isso? Eles estão querendo fazer fofoca, querem saber o que a empresa tem de errado, querem se sentir. Não, eles querem saber se a razão pela qual você saiu do emprego anterior não vai se repetir aqui, que vai fazer com que você saia dessa empresa nova. Por que isso é importante para eles? Porque, gente, o processo de recrutamento é custoso, custa tempo, custa gente, custa dinheiro, né? Às vezes contrata uma empresa terceirizada para pegar currículo, para pegar fazer esse primeiro screening. Tem o tempo dos gestores, tem o tempo da galera ali de organizar as entrevistas, tem o tempo que eles ficam sem ninguém, então quando alguém sai, não é assim, tipo, putz, contratou outro novo. Às vezes fica ali um mês ou dois sem aquela pessoa desempenhando aquela função, os outros funcionários ficam sobrecarregados. Então, tem um monte de complicações quando alguém sai, né? A intenção, lógico, eles também demitem às vezes, né? Mas assim, de maneira geral, o cenário ideal para a empresa é recrutar alguém bom, que vai desempenhar um trabalho bom e que vai ficar ali e se desenvolver. Então, na hora do recrutamento, eles querem diminuir o risco de que você saia daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui um ano. Enfim, eles querem que você esteja indo ali para ficar, para se desenvolver. Porque eles vão investir no início, eles te dão um treinamento, vão te fazer, né, o onboarding ali naquela vaga. Vai ter o tempo que você não vai estar entregando. No começo a gente não entrega tanto, né? Porque a gente vai mais devagar, a gente tem que aprender os processos. Então, todo esse tempo de adaptação, na verdade, tem um custo para a empresa. Eles não querem ficar passando por isso o tempo inteiro. Então, quando eles te perguntam isso, não é que eles querem saber fofoca, eles querem saber quem estava fazendo o quê, não querem. Eles querem diminuir o risco para eles mesmos. Então, essa é a minha primeira dica. Não falem, mesmo que seja a verdadeira razão, mas não falem nada, nenhuma razão para sair do emprego anterior que possa se repetir no novo. E na verdade, isso deveria fazer sentido para vocês até para não procurarem algo em que isso possa se repetir. E o que eu quero dizer com isso? Você está lá trabalhando num emprego que, cara, você trabalha ali 12 horas por dia. E você tá de saco cheio, você tá super, né, quase burning out, tá, não consegue dormir direito, porque tá sempre estressado com o trabalho, tem que trabalhar muitas horas, sem vida social. E aí você fala, vou aplicar para esse novo emprego. E aí você aplica para um banco de investimento. Faz sentido? Né? Você tá saindo de um lugar porque as horas são muito longas, porque tem muito estresse, porque tem muito trabalho. E aí você vai para uma área, para uma indústria que é conhecida por ter horas longas. É conhecida por ter muito trabalho. Então, isso já não faz sentido. Aí você vai chegar numa entrevista e falar, consegui uma entrevista com esse banco de investimentos, super legal e tal. Aí eles perguntam, por que você tá saindo do outro? Ah, não, as horas eram muito longas, era muito estressante, muito trabalho. A pessoa vai falar, cara, você vai entrar aqui e daqui 3 meses você vai sair porque você não vai aguentar as horas daqui. Então, prestem atenção se o motivo que você está saindo não é possível de se repetir, não é uma coisa generalizável para se repetir no próximo, né? Então, cara, eu não me dou bem com a cultura. Aí você está saindo de uma cultura e indo para uma cultura, era muito agressiva. Mas você está fazendo entrevista para uma cultura que é ainda mais agressiva do que a primeira empresa. Então, eles vão pensar, cara, se você achou aquela outra agressiva, o que você vai achar da gente? Então, essa pessoa não vai. Você vai mostrar que você não está preparado para aquilo. Talvez mostre que não tenha fit cultural, mas principalmente você é um risco grande para eles de que eles te contratem e você fique frustrado pelos mesmos motivos e saia. Então, é sempre bom usar argumentos que não que não possam se repetir, é lógico, sempre pode se repetir, né? Então, principalmente quando a gente tem problema interpessoal. A gente não sabe quem vai ser nosso novo chefe e tal. Mas que não seja uma coisa certa de que vai acontecer na nova empresa, como, por exemplo, né, a coisa da cultura, a coisa das horas, a coisa do estresse. Não falar nada que mostre uma característica negativa sua, do tipo, se você falar que era muito estresse, talvez nessa hora a pessoa vai pensar, talvez ela não lide muito bem com estresse. Entendeu? Então, tem muitas. A gente tem que ser bem cuidadoso nessa hora para eles não duvidarem da nossa capacidade de fazer aquela função bem, sem querer sair também, entendeu? Eu acho que isso é que vocês têm que ter em mente, eles querem minimizar o risco. Nessa hora,
nessa pergunta não é para ver a sua competência, as suas qualidades. As outras perguntas servem para isso. Essa pergunta é para minimizar o risco de você sair daqui a pouco, você não gostar dali. Então, o que eu sugiro? Primeiro, não. Tá, vou entrar nisso, depois eu falo outra dica. Tem tanta coisa na minha cabeça que às vezes eu perco a ordem que eu tava pensando em falar. Mas o que eu sugiro fazer é entender o que faltava ali na empresa anterior, que te deixaria motivado, que faria talvez o lado ruim valer a pena, que você espera encontrar na nova. Então, eu tava, cara, tava muito estressado, tinha muito trabalho, tinha muita coisa, porém eu não tinha um plano de carreira. Então não é que eu tava trabalhando 12 horas por dia porque tinha algo pra vir, tinha uma promoção pra vir, tinha um plano de carreira, eu tinha suporte, eu tinha treinamento, eu tinha oportunidades legais. Não, eram 12 horas trabalhando sem o próximo passo, sem aquele incentivo maior. E aqui nessa empresa tem um plano de carreira. Eu conheço pessoas, eu tive referências que falam sobre tal iniciativa e tal iniciativa. Eu acho muito legal o que vocês têm. Eu quero me desenvolver nessa área. Eu sei que vocês têm um foco maior aqui. Às vezes na outra empresa, putz, marketing era quase que um subdepartamento. Não investiam, a gente não tinha dinheiro para investir em campanha, em nada. Era uma coisa meio que, né, era difícil trabalhar com aquilo. Nessa empresa, eu sei que vocês têm um foco muito grande nisso. Então, sempre peguem elementos que faltavam na empresa anterior, que poderiam ter feito os problemas valerem a pena. Lógico, pode não ter saído da empresa anterior porque faltava budget para marketing. Mas você estava estressado e não tinha muito o que fazer, entendeu? Tenta pegar o que estava faltando ali, que você espera que tenha aqui, ou que você imagina que tenha aqui, e aí você dá uma vendida de como essa empresa tem um branding bom sobre como a empresa é ali dentro. Não, eu acho muito legal que vocês têm muito desenvolvimento do funcionário. Eu acho muito legal que vocês têm um plano de carreira mais estruturado. Eu conheço o fulaninho que trabalha em tal área, gosta muito daqui, porque vocês reconhecem o trabalho duro. Não ligo de trabalho duro, não ligo de ficar horas longas, mas eu gosto de ter esse reconhecimento. Enfim, você vai pegar o que está faltando na primeira e vai falar como você essa é a imagem que você tem da empresa. Isso tem que ser logicamente real, né? Você não vai falar, não, porque aqui eu sei que tem um grande plano de desenvolvimento. Ele vai falar, qual? E aí você não sabe nada. Não é pra mentir, gente. Não é pra inventar a coisa, não é pra criar um discurso que você vai ter que adaptar isso pra realidade da empresa anterior, da empresa que você tá aplicando. Vai falar sobre quais pontos ali você quer enaltecer. Isso vai, assim, um pouco junto com qual é a sua motivação, né? Por que você quer essa vaga? Então, você pode usar esses mesmos elementos da cultura, do que a empresa oferece, das tendências do setor, do que a empresa representa ali, e mostrar que aquilo estava faltando na empresa anterior, entendeu? Então é por isso que você quer ir para essa nova, porque isso é importante para você. E essa empresa nova oferece isso. Agora, uma coisa para tomar cuidado principalmente isso de desenvolvimento de carreira, que eu acho que é um ótimo ponto para falar, cara, ali estava sendo muita coisa, muito trabalho, mas eu não tinha perspectiva de crescimento. Isso é muito bom porque mostra que você quer mais, né? Então você é uma pessoa que tem essa motivação intrínseca, eu quero fazer mais coisa, eu quero entregar mais resultado, mas não tinha espaço para crescer. Só que entenda o que isso significa para o contexto novo. Porque talvez ele vai falar, não, tá, mas qual que é a sua expectativa de desenvolvimento de carreira? Você fala, não, eu quero um desenvolvimento de carreira melhor. Ele fala, tá, mas o que isso significa para você? Então, entendam realmente qual é a expectativa, o que vocês sabem da empresa. Fala, não, eu li muito sobre a empresa, eu sei que vocês têm, sei lá, digamos que você queria uma empresa que tem mais diversidade, você estava numa empresa que era super masculina, sei lá, você é uma menina, você fala, a empresa era super masculina, eu queria uma empresa com mais diversidade. Conheça os planos de diversidade da empresa nova. Então você pode talvez usar isso como argumento. Falar, cara, eu acho muito legal que vocês tenham esses incentivos, mas falem com propriedade, falem sabendo o que esperar, sabendo o que você what you mean, o que você quer dizer com aquilo. Né? Não fale uma coisa decorada que vai ficar bonita no papel, mas que se eles perguntarem logo em seguida o que você quer dizer com isso, o que você espera, como você imagina que isso é aqui dentro, e você não tem. Então, entenda o que estava faltando, o que você espera ali, e elabore. E esteja preparado para questionamentos que venham depois e falar, tá, mas o que realmente você espera? Porque é uma hora de vender muito o seu interesse pela nova. Não foque tanto na antiga.
Fale, tá faltando, blá, 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 blá. E aqui eu espero que, né, muito mais foco no pra frente, no positivo, no que vai ter aqui, no porquê que eu quero isso aqui mais do que eu quero o anterior. Beleza? Outra coisa, não falem de pessoas. Não falem de, ai, meu chefe era muito ruim, ou meus colegas eram muito ruins, eu tive uma briga. Não citem esse tipo de intriga, porque eles talvez vão pensar que você não é uma pessoa que trabalha bem em grupo. Eles vão pensar que você talvez seja insubordinado, né? Então você se sente mal de ter alguém te dando ordens, por exemplo. Que isso, por mais que você vá para uma empresa super flat, você sempre vai ter alguém te passando trabalho, certo? Então, tomem cuidado para não falar sobre esse tipo de coisa. Você pode falar, a gente tinha valores diferentes, a gente tinha ideias diferentes de onde eu deveria focar meu trabalho, caso tenha sido realmente muito forte nisso, ou sei lá, cultura muito machista. Então, seu chefe era super machista e você se sentia desconfortável. Fala sobre a diversidade, faltava iniciativas. Não fale sobre o chefe, entendeu? Não fale sobre o colega. Não fale sobre a briga, a confusão que deu. Porque isso pode mostrar que o seu foco não estava no trabalho, não estava em você, não estava no que você está entregando. Estava nas picuinhas. E não é legal isso. Em nenhuma empresa eles vão querer alguém que tá ali nas picuinhas, né? Então, gente, espero que tenha ficado claro. Tenha um olhar positivo, tá? Não sejam negativos. Em geral, em entrevista eu acho bom sempre manter uma coisa de desenvolvimento, de quero fazer mais, quero entregar mais. E esse é um clássico exemplo de pessoas que se afundam por começar a falar mal e reclamar. Não, conte mais ou menos o que é, fale o que estava faltando, mas muito foco no que você espera, no que você quer e que você espera encontrar aqui. Beleza?